Acho que todos sabem que cair de qualquer altura é super perigoso, principalmente de um avião. E o pior, sem paraquedas. Agora, o que se pode fazer para amenizar essa situação é dar um jeito de desacelerar a descida, usando a blusa, a calça ou abrindo as pernas e os braços. Vale qualquer coisa para desacelerar a queda um pouquinho. Mas ei, você sempre quis causar um impacto, não é mesmo? Bem, veja só isto. Uma mulher iugoslava trabalhava como comissária de bordo e sobreviveu a uma queda impressionante em 26 de janeiro de 1972, após o avião no qual ela trabalhava ter explodido. Mesmo caindo de uma altura de 10 quilômetros, conseguiu sobreviver, mas passou 1 ano e meio se recuperando depois de acordar do coma. Especialistas discordam sobre a forma correta de aterrissar, mas são unânimes sobre como não pousar, de cabeça. Lembra da regra dos 3 de sobrevivência? Pois é, 3 minutos sem oxigênio, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Essa é uma ótima orientação, mas tem gente que consegue esticar esses prazos um pouquinho. Se assistir ao pôr do sol, sentir o cheiro das flores ou pedir aquele hambúrguer suculento é importante para você? Bem, é melhor começar a agradecer ao gás oxigênio. Não tá acreditando? Tente fazer qualquer uma dessas coisas sem ele. 2 minutos sem oxigênio já faz uma pessoa comum desmaiar. 10 minutos, então, geralmente é um caminho sem volta. Claro, isso varia de pessoa para pessoa, dependendo do condicionamento físico, mas adoramos testar nossos limites, não é mesmo? O maior tempo que alguém já conseguiu prender a respiração foi por impressionantes 24 minutos e 3 segundos e 45 centésimos. Isso é 100 vezes mais que o primeiro voo de avião. Segura essa, Santos Dumont! O espanhol Alex Segura Vendrell bateu em 2016 o recorde de prender a respiração dentro de uma piscina. Antes de mergulhar, ele engoliu o ar como um peixe para tentar obter o máximo possível de oxigênio. O curioso é que prender a respiração debaixo d'água é mais fácil do que fazer isso em terra seca. Nadar ativa o reflexo do mergulho, desacelerando o metabolismo e os batimentos cardíacos. Não é só o oxigênio que é importante, a água e as comidas gostosas também. Cada célula do nosso corpo precisa de água para sobreviver. Se não conseguirmos repor a perda dela rapidamente, temos apenas cerca de 3 dias a 1 semana antes do fim. A umidade do ar, nossa idade, atividades físicas e saúde definem a quantidade de retenção de líquido em nossos corpos. Quando estamos com níveis baixos de água, as regiões importantes do nosso corpo, como o coração e o cérebro, a puxam de onde podem. Como se fossem uma esponja, e esses órgãos sugam tudo até não restar nada. Em 1979, um austríaco que estava em uma prisão durou 18 dias sem água. Ele alegou ter lambido a água condensada das paredes da cela para se manter hidratado. Qual é a coisa mais assustadora do universo? Uma geladeira vazia. Cadê a comida, gente? Sem calorias, seu corpo começa a se alimentar dele mesmo. Ei, não era essa a dieta que eu tinha planejado para este ano. Durante os primeiros dias, nossas reservas de carboidrato se transformam em glicose. Quando não há mais reserva alguma, o corpo começa a usar a gordura, músculos e outras proteínas, até chegar ao osso. O jejum é um jeito comum de fazer nossos corpos usarem essas reservas extras. O mais longo de Mahatma Gandhi durou 21 dias, e o mais duradouro da atualidade foi o de um jovem de 27 anos, que viveu só de água e suplementos vitamínicos por 382 dias, encolhendo de 205 quilos para 81. Uau! Nossos corpos são equipados para sobreviver sem comida por longos períodos, pois nossos ancestrais não tinham um supermercado à disposição. É isso que nos ajuda a lidar com a falta de comida. Os humanos, aliás, conseguem lidar com muitas situações extremas de sobrevivência. Mas por quanto tempo você acha que conseguiria nadar em águas congelantes antes de virar picolé? O que acontece se ficar preso em um deserto ou no topo de uma montanha? Escalar até os picos do mundo, como as montanhas rochosas, os Alpes suíços ou até o Monte Everest é super desafiador, mas o verdadeiro perigo é o mal das montanhas. Essa doença afeta metade de todos os alpinistas e começa nos primeiros quilômetros morro acima. A falta de oxigênio pode causar tontura, cansaço e dor de cabeça em algumas pessoas. Outras podem até sofrer insônia. E isso é só o começo de um monte de sintomas que afetam nosso corpo. Sem uma preparação adequada, a consciência se torna um grande problema para a maioria das pessoas a quase 5 quilômetros de altitude. Subir rápido demais pode até levar fluido para dentro dos pulmões ou coisas piores. O problema do mal da montanha é que ele não está nem aí para sua idade, gênero ou nível de condicionamento físico. O Monte Everest tem 9 quilômetros de altura
e é um mega desafio para os alpinistas. É como escalar 20 prédios em Empire State ou percorrer 2 vezes a Calçada da Fama em Hollywood. O austríaco Felix Baumgartner quebrou o recorde de tolerância a altitudes em 14 de outubro de 2012. Ele saltou de uma altura de mais de 39 mil metros. Isso, quase 40 quilômetros. Não é à toa que se tornou também o primeiro paraquedista a atingir uma velocidade maior que a do som, alcançando impressionantes 1.340 km por hora. Ele tinha os equipamentos certos, com uma roupa pressurizada com oxigênio e controles de segurança em dia, o que nos leva a outra coisa. Se estiver planejando escalar, lembre-se de uma frase importante: um bom planejamento evita uma performance ruim. Sobreviver ao calor extremo não tem a ver apenas com a temperatura. A umidade é o verdadeiro perigo para a gente. Quanto menos úmido for o ar, mais a água fica onde pertence, no nosso corpo. Você já entrou em uma sauna e se deu conta de que está fazendo mais de 110 graus? Isso é tão quente e úmido que você provavelmente só conseguiria durar não mais do que 4 minutos no máximo. Peraí, os humanos não derretem, né? Bem, acima de 40 graus, há risco de insolação. Isso não parece muito diferente das temperaturas que enfrentamos no dia a dia, mas é. Imagine ficar perdido em um deserto por alguns dias, e não em um deserto qualquer. No mais quente do mundo. A maior temperatura registrada na Terra foi em Nevada, nos Estados Unidos. Insanos 56,7 graus. Resfriar o corpo rapidamente pode ajudar a aliviar cólicas, dores de cabeça e até náusea. Mas respirar pode se tornar impossível assim que seus órgãos param de funcionar e a hipotermia toma conta do corpo. Tão logo a temperatura corporal cai abaixo do normal, nossos músculos começam a enrijecer. É por isso que você para de sentir frio e dor depois de um tempo. Simplesmente não há mais nenhuma terminação nervosa funcionando. Tremer sem parar para produzir calor é o jeito natural que nosso corpo encontra para manter nossos órgãos aquecidos. Mas isso só funciona para o ar frio. Na água gelada, tremer suga o calor do seu corpo ainda mais rápido. Se você nunca ouviu falar do Clube 300, não está sozinho. Uma base na Antártica descobriu uma ótima forma de testar os limites extremos do corpo humano, de uma forma inusitada. Os participantes se aquecem na sauna, que tem temperatura de 93 graus. Aí, calçam suas botas e correm para fora, onde está fazendo menos 73 graus. Além de terem que tolerar essa mudança brusca de temperatura, eles também têm que correr ao redor do Polo Sul antes de voltar para a sauna, para se aquecer de novo. Tô cansado. Hora de tirar uma soneca. O sono é muito importante, talvez por isso levantar da cama de manhã é tão difícil. Precisamos de sono para recarregar nosso corpo do longo dia que acabamos de ter. Isso nos deixa revigorados e alertas quando ouvimos o despertador. Nosso cérebro fica bagunçado sem horas suficientes de sono, e uma boa noite de descanso de 8 horas é perfeita para adquirir uma boa imunidade. Dormir melhora a memória, o coração e o humor para o dia seguinte. Randy Gardner e seu amigo resolveram testar os limites da insônia para um projeto da Feira de Ciências. Eles conseguiram ficar acordados e ativos durante 11 dias e 25 minutos. Mesmo quando foi testado durante e após o experimento, Randy conseguiu jogar basquete e não tinha nenhuma onda cerebral anormal. Agora, é quase impossível calcular a exata força G capaz de prejudicar um ser humano. Isso porque há 3 tipos dela por aí. De um lado para outro, para cima e para baixo, e para frente e para trás. O perigo está em quanto tempo temos que ficar ali enquanto somos jogados como uma boneca de pano. Quanto maior o período em que nos submetemos a isso, mais nosso corpo é afetado. Nós sentimos a força G em casa, quando sentamos no sofá rápido demais, espirramos, ou quando alguém dá um tapinha mais forte em nossas costas. O piloto John Stepp demonstrou que um humano consegue suportar mais de 40 Gs. Isso é quase 10 vezes a quantidade que um piloto de corrida sente. O experimento durou poucos segundos, mas, por um instante, o corpo dele pesou cerca de 3.175 quilos. Mas sobreviver nem sempre tem a ver com os elementos. Às vezes, é sobre lutar contra o tempo. O recorde atual de ser humano mais longevo do mundo pertence a Jeanne Calment, que nasceu em 1875. Ela viveu 122 anos e 5 meses. Uau! O que está acontecendo? Está escuro e um cheiro ruim. Você está só de calça e camiseta, deitado em um chão de concreto frio. Como chegou aqui? De repente, as luzes se acendem e uma porta de aço e uma tela surgem à sua frente. Ela liga e um homem mascarado lhe dá uma hora para escapar de 6 salas
para ganhar seu prêmio em dinheiro. Ao se levantar e ir até a porta para abri-la, você vê que está trancada. Do nada, pontas saem das paredes e começam a se aproximar, e resta 1 minuto para sair antes que te esmaguem. Você olha ao redor da sala tentando encontrar uma chave. A pessoa da máscara dá uma dica. Ela está no seu interior. Você se desespera, presumindo o pior. Verifica seus bolsos, mas nada. As pontas estão cada vez mais próximas. Procurando e batendo por toda a roupa, sente algum objeto na camisa na altura da cintura. Há um zíper oculto na bainha e a chave está dentro do bolsinho. As pontas estão a apenas alguns metros de distância, então você corre até a porta e a destranca. Aí, a fecha logo atrás e pronto, está no cômodo número 2. Observando, vê uma sala de estar e uma cozinha, mas o lugar está literalmente todo de cabeça para baixo, tudo colado no chão, que é o teto para você. A saída fica do outro lado da sala, mas é preciso encontrar a chave em algum lugar. Quando olha em volta e fica na ponta dos pés, você alcança uma banqueta alta na cozinha, puxando-a para soltá-la. Ela cede com um estalo e você bate no chão com um objeto. Como se fosse uma pista, as coisas começam a cair sozinhas do teto. Primeiro, itens pequenos, alguns talheres, uma cesta de frutas. Mas os objetos maiores passam a tremer levemente. Se aquele guarda-roupa cair e te acertar, você estremece e examina a sala em busca de pistas. Então agarra a banqueta, corre para a sala de estar e sobe para alcançar entre as almofadas do sofá. Nada. De repente, o sofá range e uma das pontas se desprende do teto. Você cai de susto e ouve um estrondo na cozinha. O balcão acabou de desabar no chão. Quando olha ao redor descontroladamente, um cabide com uma jaqueta chama sua atenção. Então corre até ele bem a tempo de desviar do sofá e cai no chão logo atrás. E aí encontra a chave no bolso interno. Ao atravessar a sala, abre a porta e a fecha logo atrás, bem no momento em que um grande guarda-roupa cai no chão, despedaçando-se. A sala número 3 é muito quente e úmida. Você está em uma selva tropical em um ambiente fechado. Bem à sua frente está o seu primeiro obstáculo, a areia movediça. Você assalta o mais longe que pode para atravessar e vai parar a centímetros do outro lado. Tem areia até nos seus tornozelos, mas você rapidamente é puxado para baixo até a cintura. Aí agita os braços em pânico e um deles toca um cipó acima da sua cabeça. Então o segura firme e sai em segurança. Ufa, foi por pouco! Quando se levanta, vê que está à beira de um cânion raso com um rio de corredeiras fortes na base. Há 3 cipós pendurados no teto à sua frente e, assim, puxa cada um deles, mas não é o suficiente para verificar se vão aguentar o seu peso. Você encontra uma pedra pesada e a amarra em um deles. Balança e... BAM! O cipó rompe e a pedra cai na água. Não há mais rochas grandes por perto, por isso você tem que fazer sua escolha. Então, fecha os olhos, balança em outro cipó e ele também se quebra, jogando-o direto no rio. O fluxo está levando você para o que parece ser uma cachoeira. Ao olhar em volta, em pânico, percebe algumas raízes saindo da outra margem. Você as agarra com muito esforço e sai da água. Respirando pesadamente, levanta a cabeça e vê a porta para a próxima sala a poucos passos de distância. Então, caminha até lá com as pernas bambas. Ela abre automaticamente. A sala número 4 está cheia de feno. Você lê uma placa na parede que diz: encontrar a chave é como encontrar uma agulha no palheiro. Ao olhar ao redor da sala, dá para ouvir um clique lá longe. E você rastreia o som até um pavio longo que acabou de acender. Sua outra extremidade está enterrada em um grande monte de feno. Assim que a chama atingir o monte, o lugar vai virar um forno. Todo encharcado e suando muito, você remexe freneticamente no feno. Então tudo fica grudando como cola. Jogando montes ao redor, acaba tropeçando em algo grande e pesado. Um detector de metais! Você o pega e começa a procurar. Alguns minutos se passam antes de ouvir o bip do detector. O pavio está a centímetros do palheiro. Então você começa a cavar no feno, pega a chave e corre para a porta no momento em que o monte pega fogo. Aí escuta um forte barulho e a porta se fecha atrás de você, que agora está seguro. A quinta sala está completamente escura. Você começa a andar mantendo as mãos à sua frente. Depois de uma dúzia de passos, um holofote brilhante se acende, fazendo-o apertar os olhos com força. Você está de pé sobre uma plataforma composta por 9 painéis quadrados e há uma cesta de basquete a uma distância de lançamento. Porém, não é possível se aproximar, pois há uma lacuna até o aro e a seus pés estão 5 bolas de basquete. Um display acende acima do aro, dizendo 0 em 3. Então é preciso acertar 3 bolas para ir além. Você pega uma e erra.
Ela bate no ar e rebate no vão, desaparecendo na escuridão. Então, um rugido metálico vem de trás e, quando você olha em volta, dá pra ver que 3 dos painéis na parte de trás caíram no abismo. Então engole e pega a segunda bola. Um arremesso e acertou em cheio! Ela cai direto no ar e o contador muda para 1 em 3. A terceira bola também acerta direto. Então só falta 1 para chegar à próxima sala. Confiante, você lança a quarta e erra. A segunda fileira de painéis nas suas costas cai no abismo e só lhe resta a última bola. Suando e tremendo, você arremessa. Ela atinge o aro e começa a rodar em volta dele. É como se estivesse em câmera lenta. E então, cai dentro! Você conseguiu! O aro desce e mais painéis sobem à sua frente, abrindo caminho para a porta que se abre do outro lado. Você se recompõe e caminha até a última sala. À sua espera, ali há uma pista de obstáculos. Desta vez, a porta está totalmente aberta. Mas uma contagem regressiva começa e a porta está se fechando lentamente. Você reúne toda a energia que lhe resta e corre pelo percurso, dominando as barras de macaco, pulando de painel em painel, rastejando por um túnel e escalando uma parede. Não é possível mais sentir seus braços e pernas, mas finalmente você consegue chegar. Então desliza para baixo e direto para a saída. Você acaba em algum porão vazio apenas com uma mesa, uma luminária e um envelope grosso sobre ela. Ao abri-lo, encontra $10.000 em dinheiro, bem como um bilhete manuscrito. Nele está escrito: "Obrigado por jogar meu joguinho. Se quiser fazer isso de novo, é só me ligar." Enquanto lê a última palavra, a luz se apaga e você ouve apenas um assobio antes de perder a consciência. E então, acorda em sua própria cama e se assusta, olhando em volta descontroladamente. Quer dizer que foi tudo um sonho? Mas aí você vê o envelope na sua mesa de cabeceira. O dinheiro está lá e o bilhete também. E do outro lado do bilhete, há um número de telefone. Você estremece, mas o guarda na gaveta. Talvez um dia. Imagine que você está caminhando em algum lugar das florestas da Austrália. Tem sede, então se aproxima do riacho mais próximo. De repente, sente o nariz escorrer, o que é estranho, já que não está gripado nem nada. Você para e espera. Alguns segundos se passam e seu nariz começa a coçar. Mais alguns minutos e agora seus olhos estão lacrimejando, sua garganta está irritada. Você não consegue respirar livremente e não para de espirrar. Parece que respirou ar envenenado. Mas o que será que está contaminando o ar? Partículas minúsculas da planta mais perigosa do mundo estão pairando ao seu redor. Ela se chama Gimpy Gimpy e parece uma planta comum. É um arbusto pequeno com folhas parecidas com as de urtiga. Quanto mais você se aproxima, pior se sente. Seus pulmões imploram por mais ar e sua pele está ficando avermelhada. Seu corpo todo dói. Você pode acabar desmaiando se ficar aqui um pouco mais. Sabe o que acontece se tocar essa planta? Bem, será como se agulhas em brasa estivessem penetrando na pele. E mesmo se correr para o mais longe possível dela agora, a dor não vai ceder. Os efeitos das toxinas irão durar várias horas. Dias se passarão e a dor permanecerá. Semanas e meses, mas você ainda sentirá doendo. Pode até lavar a região afetada com água fria e sabão, mas não vai ajudar muito. A dor pode durar vários anos. E aqueles pelinhos microscópicos que entraram em sua pele podem ficar ali para sempre. A toxicidade da Gimpy Gimpy é tão alta que mesmo se você arrancar uma folha e tocar nela só depois de 1 ano, ela ainda vai causar algum dano ao seu corpo. A má notícia é que essa planta é difícil de identificar, pode ser facilmente confundida com a bardana e com a urtiga. Agora imagine o que aconteceria se alguém caísse dentro do arbusto. As folhas são cobertas por uma fina camada de penugem. Mas cuidado, isso tem nada menos que milhares de pelos venenosos. Eles também ficam pairando ao redor da planta, então até ficar perto dela sem máscara de gás é perigoso. Máscaras cirúrgicas comuns não valem nada nesse caso, pois os pelos podem passar pelos poros do tecido. A boa notícia é que não há muitas dessas plantas no mundo, e as pessoas geralmente colocam placas de alerta próximo delas. Essa criatura malévola é típica da Austrália. Mineradores de ouro a descobriram em 1860, perto da cidade de Gympie. E algo me diz que não foi uma descoberta muito feliz. Até hoje, a Gimpy Gimpy oferece um sério risco a madeireiras e turistas.
Você pode encostar a mão nela sem querer, e basta um toque para que passe várias semanas sem conseguir trabalhar. Em alguns casos, a região afetada continua a doer por décadas. Uma vez, um homem caiu em cima de um arbusto e enlouqueceu de tanta dor. As pessoas comparam a picada de guimpe-guimpe à de 30 vespas ao mesmo tempo. E você não saberia como se livrar dela. Um cara ficou com uma sensação desagradável toda vez que tomava banho durante 2 anos após ter tocado na planta. Se você quiser estudá-la, vai precisar de um traje especial e uma máscara de gás. Não pode haver nenhuma área aberta em seu corpo. Coloque as barras da sua calça dentro das botas, calce luvas protetoras e boa sorte. Geralmente, essa planta cresce em encostas, perto de riachos. A guimpe-guimpe é uma das 6 espécies de árvores venenosas nativas da Austrália. Ela adora o sol e vegetação ao redor. Cada pelo que fica sobre a superfície das folhas é envenenado. Quando um entra em contato com qualquer superfície, se abre e borrifa a toxina ardente. Aí a dor aumenta e a pele fica avermelhada. A duração do efeito depende da quantidade de pelos que penetraram no corpo da pessoa. Após alguns anos, você pode apertar o local que entrou em contato com a planta e sentir que os pelos ainda estão lá. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais são os componentes desse veneno. Tudo que se sabe é que o efeito dele dura muito tempo, talvez anos. A espécie suporta temperaturas frias e quentes, e a água só intensifica seus efeitos. Amostras botânicas dela em laboratórios continuam sendo perigosas, mesmo armazenadas há anos. Depois de passar perto de uma guimpe-guimpe, não esqueça de desinfetar seu corpo. Retire cuidadosamente suas roupas, calçados, máscaras e óculos. Jogue o traje de proteção dentro da máquina de lavar e lave com todo cuidado. Os minúsculos pelos podem estar em sua calça ou nas mangas da sua jaqueta, então fique atento. Essa toxicidade faz com que essa seja a planta mais protegida do mundo. Mas espere, o que é isso? Está vendo esses buracos nas folhas? Parece que alguém anda se alimentando delas. São os besouros noturnos. Eles podem devorar a guimpe-guimpe o dia todo. Os pelos tóxicos dela não os afetam em nada. Para esses insetos, essa é uma planta comum. A diferença é que ninguém os incomoda enquanto eles mordiscam as folhas. Pois é, todos os animais que vivem ali perto sabem que é melhor manter distância dali. Mas existe um mamífero que não se deixa intimidar por essa espécie venenosa. É o pademelon de patas vermelhas. Ele parece um canguru pequeno e adora comer folhas da guimpe-guimpe. Cientistas ainda não sabem o que protege esse animal dos pelos tóxicos. Sabemos quase todos os locais onde essa planta cresce. As pessoas enchem eles de placas. Então, se você vir uma, fique longe dali. Essa é mesmo uma planta terrível. Mas que tal uma que pode dominar o mundo e destruir todas as plantações? Ela não precisa de condições favoráveis para crescer e pode sobreviver a chuvas, a locais áridos sob um sol escaldante e a temperaturas altas e baixas. Ela se chama hogweed gigante. Se a semente dela cair em uma plantação de legumes ou em um campo de trigo, assim que a planta nascer, irá acabar com todos os seus competidores em poucas semanas. O vento pode bater em uma hogweed gigante e levar suas sementes para locais mais distantes. Ela é capaz de piorar os ecossistemas ao redor do mundo e cresce mais rápido do que as pessoas conseguem destruí-la. Se você espalhar besouros parasitas no território da hogweed gigante, ela nem vai ligar, porque se multiplica muito rápido e vive mais do que muitas outras espécies. E pode atingir o tamanho de uma casa de 1 andar, e suas raízes são grandes, atingindo as profundezas do solo. Também é perigoso encostar nela. Sua pele pode ficar avermelhada e não vai ser nada legal. Pode apostar. É por isso que é tão difícil acabar com essa planta. O veneno dela destrói qualquer outro vegetal ou flor que esteja por perto. Cientistas ainda não conseguiram criar um antídoto poderoso para combater esse monstro verde do qual nenhum inseto se alimenta. Por isso, a hogweed gigante é uma das plantas mais perigosas do mundo. Ela simplesmente não possui inimigos na natureza. Mas cientistas acreditam que a evolução criará alguma criatura capaz de destruí-la. Pode ser um inseto pequeno ou alguma bactéria parasita. Mas até que isso aconteça, as pessoas precisam acabar com essa fera por conta própria. Milhões são gastos tentando combatê-la, mas nem sempre dá certo. Você pode queimar um campo inteiro, mas se uma sementinha ficar, vai crescer rapidinho na terra chamuscada.
Você acabou de conhecer algumas das plantas mais perigosas do mundo. Mas e as árvores? A manzanileira cresce na Flórida, nos Estados Unidos. Seu tronco secreta uma seiva tóxica que faz mal à pele. Mas tudo pode ficar muito pior quando chove. Quando a água cai sobre o tronco, se mistura com veneno. Então essas gotículas envenenadas podem quicar na árvore e cair sobre a pele. As folhas e frutos também possuem essa toxina. Então jamais se abrigue debaixo dela quando o tempo estiver ruim. Cogumelos, arbustos e flores não crescem perto da manzanileira. Animais nunca se aproximam dela. Pássaros nunca pousam em seus galhos. Ela é resistente à água e a altas temperaturas. Nunca tente queimá-la. A fumaça liberada durante a combustão é tóxica e perigosa para os olhos. Geralmente, os moradores locais marcam essas árvores com círculos vermelhos. O perigo pode estar à espreita em qualquer lugar. Os golpistas estão ficando mais sofisticados em suas tentativas de se aproximar e usar suas habilidades para enganá-lo. Eles usam coisas estranhas como envelopes no carro e outras coisas no capô para atingir todos, independentemente de idade e origem. Vamos ver como você pode reconhecer as bandeiras vermelhas e saber o que fazer. É tarde da noite. Você estaciona seu carro no estacionamento do supermercado, o tranca e vai às compras. Quando volta, vê que alguém enrolou uma camisa em torno de um dos limpadores de para-brisa. Não pare para tirar a peça de roupa do para-brisa se isso realmente acontecer com você. Em vez disso, entre no seu carro o mais rápido possível e vá embora. Encontre um local bem iluminado, de preferência com outras pessoas ao redor, e só então pare e tire a camisa. Esse é um truque relativamente novo que os criminosos usam para distrair a atenção dos motoristas solitários. A camisa ou outro pedaço de pano considerável faz você parar para retirá-lo. Enquanto está fazendo isso, eles podem se aproximar de você, e quem sabe o que acontece então? Se você estiver com sacolas de compras, é melhor não abrir o porta-malas, pois isso também o torna vulnerável a ladrões e impede que você haja rapidamente. Jogue as sacolas no carro e separe-as mais tarde, quando estiver em segurança. O que pode estar causando ainda mais arrepios na espinha é encontrar um envelope dentro do seu carro quando você retorna. Você o havia trancado, então alguém conseguiu entrar. Em primeiro lugar, lembre-se da regra de segurança básica e dirija imediatamente. Então, é melhor jogar fora o envelope sem abri-lo. Pode haver algo desagradável dentro. Mas suponha que sua curiosidade tenha levado vantagem e você tenha acabado abrindo ele. Nesse caso, você pode encontrar uma mensagem dizendo algo como: "Prezado senhor ou senhora, testamos a segurança do seu carro e não foi satisfatória. Como você pode ver, seu carro pode ser facilmente arrombado. Esperamos que você nos pague por esse teste e, em troca, enviaremos alguém para ajudá-lo a instalar um sistema de segurança melhor." Bem, é bom que eles não tenham levado nada, então jogue fora o envelope e desconsidere a mensagem. Se você pagar os golpistas, é provável que eles façam isso de novo ou até tentem algo pior. O melhor que você pode fazer é ir a um serviço de carro confiável e verificar seu sistema de segurança por conta própria ou até mesmo substituir o que você possui se não tiver mais certeza de suas capacidades. Uma garrafa de água no capô do seu carro é um sinal de que você está em grande perigo. Como um item de roupa em seus limpadores de para-brisa, ela serve para distraí-lo e fazê-lo sair do carro. Mas esse caso é ainda pior. Mesmo que você não saia para remover a garrafa ou qualquer outro objeto relativamente grande e dirija para casa imediatamente, você deve estar preparado para algo terrível. Quem colocou a garrafa no capô do seu carro pode também ter instalado um rastreador GPS, e então dirigir para casa coloca você em risco de ser seguido. Você deve encontrar um local seguro com muitas pessoas ao redor e verificar seu carro em busca de um rastreador ou ir direto para a delegacia mais próxima e pedir que façam isso para você. Quando um estranho lhe pedir para tirar uma foto e lhe der um telefone, não se apresse em tirá-la. Olhe para ele primeiro. Se parecer suspeito ou hostil, é melhor recusar o pedido gentilmente. Isso pode ser um golpe. Ele te dá o telefone, você liga a câmera e vê que está quebrada. A tela está danificada. Você devolve o telefone ao estranho e ele o acusa de ter quebrado o telefone. Ele exige dinheiro e começa a fazer uma cena. Em tal situação, é melhor não entrar em pânico e não provocar. Vá com calma. Deixe claro que você não vai cair nessa. E se ele se comportar de forma muito agressiva, chame a polícia. Ladrões podem colocar um folheto publicitário, um jornal ou um adesivo na porta de sua casa ou apartamento. Você pode encontrar um pedaço de papel ou uma tira fina de uma garrafa de plástico na porta.
Se você não remover um desses itens por muito tempo, os ladrões entenderão que você não está em casa. Dessa forma, eles marcam prédios e apartamentos de fácil acesso. Afinal, entrar em um apartamento vazio é muito mais seguro. Então, assim que você vir um objeto estranho, livre-se dele imediatamente. Se um panfleto ou marcador de páginas ficar pendurado na porta por 1 ou 2 dias, ele diz ao ladrão que não há ninguém em casa. Claro, podem ser publicidades reais, mas você também não precisa deles. Além dos panfletos, pode haver etiquetas estranhas na porta da casa ou do apartamento. Números, cruzes ou outros símbolos. É assim que os ladrões marcam as casas que estão prestes a invadir. Se você vir um sinal assim, é melhor chamar a polícia. Você está voltando do trabalho para casa e de repente percebe que está quase sem gasolina. Isso é estranho, porque recentemente você encheu o tanque. Você vai ao posto de gasolina e ao centro de reparação de automóveis para verificar se há algum vazamento. Enquanto isso, os ladrões podem tirar coisas de sua casa. Eles deliberadamente drenaram o combustível do seu carro para que você fosse ao posto de gasolina. Eles o afastam e ganham tempo para limpar sua casa. Se você tiver certeza de que reabasteceu o tanque recentemente e que a gasolina foi drenada, você deve ligar para seus vizinhos e pedir que eles monitorem sua casa ou apartamento. Os ladrões podem encenar algum acidente para atraí-lo fora de sua casa. Por favor, não caia nessa. Se realmente houver algum acidente, é sempre melhor ligar para a polícia. Além disso, tome cuidado com chamadas estranhas quando alguém liga para você e fica em silêncio. Se isso ocorrer com bastante frequência, pode ser um sinal de que sua casa agora é o alvo de um ladrão e eles querem verificar se você está em casa. Certifique-se sempre de que o taxímetro está funcionando quando você entrar em um táxi. Se você se sentar e o motorista lhe disser que o medidor está quebrado, é melhor sair imediatamente e pegar outro carro. Sem o medidor, ele pode querer cobrar muito mais do que a taxa normal, especialmente se você for um turista. Seu carro quebrou no meio da estrada, então você chama um serviço de reboque. Mas em menos de 5 minutos, um guincho passa e o motorista oferece ajuda. É melhor rejeitar a oferta educadamente. Com certeza, você terá que esperar mais, mas pelo menos não será cobrado em excesso. Existem empresas de reboque que se aproveitam de motoristas desafortunados presos no meio do nada. Esse estranho gentil pode levar seu carro como prisioneiro até que você pague o dobro da taxa normal. Ao escolher uma vaga de estacionamento, é melhor evitar aquelas próximas a veículos maiores que o seu. Eles bloqueiam sua linha de visão, tornando um alvo de alguém com más intenções escondido atrás da van ou caminhão ao lado do seu carro. Quando alguém ligar para você e disser que representa o seu banco, esteja ciente de que os funcionários do banco nunca solicitarão informações de sua conta, incluindo o seu PIN ou um código de acesso único enviado para o seu telefone. Se alguém lhe perguntar isso, é melhor desligar e ligar para o banco por conta própria. Basta usar o número do site. Pagar com seu cartão bancário ou através da carteira eletrônica por meio de um serviço confiável é a única maneira segura de pagar online. Se uma empresa solicitar que você pague de uma maneira incomum, como um cartão presente, um voucher ou uma transferência para outro cartão bancário por meio do seu aplicativo de banco online, considere como uma grande bandeira vermelha para golpistas. Uma empresa real não exigiria isso e também forneceria um cheque eletrônico depois. Você está no deserto do Saara. É que você vai participar de uma maratona e, a partir desse ponto, precisa caminhar 950 quilômetros para chegar ao ponto de encontro. Você quer provar para si mesmo que consegue sobreviver sob qualquer circunstância. Mar aberto, terras geladas da Antártica, selva amazônica. Você já esteve em todos esses lugares. A chave para o sucesso em qualquer jornada é a preparação. Então está levando consigo uma mochila grande, cheia de itens necessários. Uma machadinha para cortar galhos secos. Uma bússola, um saco de dormir. Não dá para confiar no GPS, pois a conexão pode se perder no deserto. Palitos de fósforo, um kit de primeiros socorros, comprimidos para purificar água, uma lanterna. Outra coisa, você precisa de um cachecol, uma bandana e óculos vedados para proteger seus olhos da areia, além de roupas leves que possam cobrir seu corpo inteiro. Uma capa de chuva ou barraca também serão úteis. Você precisa de tudo isso para proteger seu corpo da areia e do sol. E sabe-se lá por quê, também está levando luvas. Não será possível comer alimentos altamente nutritivos.
Para digeri-los, seu corpo precisaria de muita energia e líquidos, e essas são as duas coisas mais importantes e escassas no deserto. Barrinhas de cereal ou frutas secas são ótimas opções. Você também precisa de água, de muita água. Então, é mais seguro levar várias garrafinhas do que um garrafão grande. Se esse garrafão furar, você ficará sem água nenhuma. Mas se tiver várias garrafas pequenas, esse risco diminui. A mochila está cheia e você está pronto para começar sua jornada. Um helicóptero o leva para o meio do deserto. Antes de mais nada, você lubrifica suas narinas com um creme hidratante. Isso é necessário para impedir que as membranas da mucosa sequem. O ar quente pode queimar seu nariz e não dá para respirar pela boca, senão a umidade preciosa dela irá embora. Você caminha alguns metros e para. Seria um erro viajar por um lugar tão quente durante o dia. Você começará a suar e a perder muito líquido, mas suas reservas de água são limitadas. O horário ideal para caminhar é a partir do fim da tarde. Nesse momento, começa a esfriar. Você precisará se movimentar mais para continuar aquecido. Então, encontra uma árvore caída e amarra uma lona nela. Você criou uma sombra. Assim agora é possível dormir. É importante se mexer o mínimo possível para poupar energia. Você abre o mapa e tira a bússola da mochila. Depois, dá uma olhada na rota, olha ao redor e estuda a paisagem desértica para navegar por ela com mais facilidade. Você sente vontade de tomar água, mas não faz isso. É melhor ficar 24 horas sem tomar nada para que seu corpo entre em modo de sobrevivência. Você fecha os olhos e adormece. A areia está soprando no seu rosto. Você se levanta e avista uma tempestade de areia se aproximando. A árvore que está perto de você parece muito frágil. Ela certamente não aguentará a tempestade. É preciso fazer um abrigo urgentemente. Então, coloca seus óculos, amarra o cachecol na cabeça e joga um pouco de água em cima dela para facilitar a respiração. Se você não tivesse um cachecol, precisaria cobrir o rosto com as mãos. Todas as partes do seu corpo precisam estar protegidas com roupas. Minúsculos grãos de areia batem na sua pele em alta velocidade. Apesar da proteção, você sente alguns deles no seu rosto. Não há nada ao redor onde possa se esconder. Poderia ser uma pedra grande, uma árvore, mas não há nada. Agora você precisa encontrar um monte. Durante a tempestade, os grãos não apenas voam, mas também quicam no chão. Se estiver em uma área elevada, a maioria dos grãos cairá para baixo e você ficará mais ou menos ileso. É preciso encontrar uma colina o mais rápido possível, pois já está ficando difícil se movimentar sob essas condições. Você está perdendo muita energia. O jeito é andar um pouco de costas para a areia bater nelas e não em seu rosto. A tempestade está ficando cada vez mais forte, mas felizmente você já está subindo. Você se encontra em um pequeno morro de areia. Aí, envolve seu corpo com a barraca e espera. Cansado, volta a dormir. Algumas horas se passam, você abre os olhos e escuta. Silêncio. A tempestade acabou. Você desmonta a barraca, sacode a areia do corpo e inspeciona o território. A noite está chegando. O sol já não está tão quente. Você pega a bússola e o mapa para checar a rota de novo, mas no momento seguinte, percebe que a tempestade de areia mudou completamente a paisagem. É muito difícil navegar usando um mapa quando não há nenhum ponto de referência. Você corre o risco de se desviar do trajeto e se perder, então não dá para saber exatamente para onde ir. Você tem água e comida, e outras pessoas conhecem mais ou menos a sua localização. Nesse caso, é melhor ficar onde está mesmo. Logo começarão a procurar por você, e em algum momento o encontrarão. Você não pode desperdiçar sua energia e reservas. Porém, olha para a bússola, para o mapa e resolve ir para o sentido leste. Você está aqui para concluir uma maratona, custe o que custar. A noite está bem fria, mas o movimento constante o ajuda a se manter aquecido. Você dá uma olhada em seus bolsos e descobre que perdeu os palitos de fósforo durante a tempestade. Pouco depois, avista uma árvore seca. Você parte alguns de seus galhos e os prende à sua mochila. Enquanto caminha, deixa rastros na areia, galhos com pedaços de tecido amarrados nas pontas e fincados no chão. Assim, a equipe de resgate poderá encontrá-lo caso você não consiga chegar ao local combinado. Amanheceu. O sol já está fritando. Você encontra mais uma árvore, cria uma sombra usando a barraca, bebe um pouco d'água e adormece. À noite, parte os galhos da árvore e volta a vagar pelo deserto. Parece que você está perdido. Sua água está acabando mais rápido do que o planejado. Você está comendo uma barra de cereal e seu corpo está pedindo mais água ainda. A coisa mais importante a se fazer em uma situação assim é manter a calma.
O medo suga a energia de qualquer um. Você tenta imaginar que o deserto é sua casa e que o conhece como a palma da sua mão. Isso lhe dá força e confiança para seguir adiante. Você avista as ruínas de um casebre e se esconde em sua sombra. Depois, empilha os galhos e coloca fogo neles usando um espelho. Você precisa do fogo para que a equipe de resgate veja a fumaça. Infelizmente, não há nenhum helicóptero sobrevoando essa região. Então, continua a caminhar quando a noite cai e vê que só resta uma garrafinha de água. Você tenta comer o mínimo possível para que seu corpo não desperdice energia fazendo a digestão, mas isso faz você ficar mais fraco. Agora, sua meta é repor seus suprimentos. Para fazer isso, é preciso esperar amanhecer. Depois, você precisa olhar para o céu, encontrar nuvens e seguir a direção delas. Onde há nuvens, há vida e água. Mas pouco depois, você entende que o sol está quente demais. Você faz uma sombra de novo. Exausto, se deita e adormece rapidinho. O sol mudou de posição e agora está brilhando diretamente na sua cara. O calor o acorda. Você não tem mais uma gota sequer de água, então se levanta e procura por rochas ou vegetação. Dá para tirar água de matos, plantas ou arbustos. Depois da chuva, a umidade permanece debaixo das pedras por um bom tempo. Escolha algumas e veja debaixo delas, mas com cuidado. Escorpiões, cobras e aranhas podem estar escondidos lá. Outra coisa, você precisa olhar para a areia para encontrar algum rastro de animal ou inseto. Os animais sempre vão em direção a fontes de água, então você precisa segui-los. Mas cuidado! Esses rastros podem ser de guepardo ou de mabecos, que são cães selvagens. Você está fraco demais para se defender, então precisa observar esses animais de longe e esperar eles beberem água primeiro. Você encontra algumas pegadas. Um grupo de hienas pintadas está andando ao longe. Você as segue devagarinho. Elas o levam a um oásis. Você espera algumas horas para que elas tomem bastante água. Finalmente, elas vão embora e você pode matar sua sede. Não se esqueça de jogar alguns comprimidos de purificação dentro da água. Mesmo se não tiver esse recurso, é melhor tomar a água. Pior do que está, não vai ficar. Outra coisa, é importante não tomar muita água de uma vez só. Seu corpo está exausto e não consegue processar uma quantidade grande de líquidos rapidamente. Tome devagar, em pequenos goles. Você sente que pode passar horas fazendo isso. Depois, come e enche suas garrafinhas. De barriga cheia, satisfeito e feliz, volta a dormir. Alguns barulhos o acordam. Um helicóptero! Ele está voando bem acima de você. Você grita, balança os braços, mas eles não o veem. É tarde demais para fazer uma fogueira. O helicóptero está indo embora. Pense, pense! Você pega o espelho, capta um raio de sol e o direciona ao helicóptero. Agora sim, eles o viram. Você está salvo. Você pode transformar fósforos comuns em fósforos à prova d'água. Aplique uma fina camada de esmalte nos fósforos e deixe secar. Quando estiverem prontos, eles se manterão secos o suficiente para acender um fogo, mesmo que você os jogue na água. Se você se perder durante uma nevasca e precisar de uma bebida, não coma neve. Ela tem muito mais ar do que água, então você não vai se hidratar muito. Seu corpo também desperdiçará muita energia tentando aquecê-la. Pior ainda, a temperatura corporal pode baixar e você acabar adoecendo. Se você se encontrar cara a cara com um coiote ou um lobo, não vire as costas. Recue lentamente, sempre de frente para o animal. No entanto, isso só funcionará para um único animal. Se você encontrar um bando, então o mais importante é ter certeza de que os animais não cerquem. Afaste-se em direção a uma árvore e pressione suas costas contra ela. A seguir, escolha o momento certo e escalhe-a o mais rápido possível. Várias camadas de roupas aquecem melhor do que apenas um casaco de pele quente ou uma jaqueta de plumas. O ar ficará preso entre as camadas da roupa, isolando você e mantendo o seu corpo aquecido. Se você se perder na mata, sempre tente dormir um pouco acima do solo. Dá para fazer uma camada de galhos e folhas, como uma cama improvisada, ou esticar uma rede entre algumas árvores. À noite, a temperatura cai e o solo fica frio. Mesmo se você acender uma fogueira, ela pode se apagar enquanto você dorme, e o solo consumirá o calor do seu corpo. Você está em um barco no meio do mar, sem comida, sem rede de pesca e está faminto. Era para ser uma excursão de apenas 3 horas. Bem, adivinha? É possível pescar com a ajuda de seus cadarços e qualquer objeto. Telefone, relógio, chaves. A sombra projetada pelo barco no mar pode atrair peixes, e um objeto reflexivo pode funcionar como isca. Amarre as chaves nos cadarços
e use essa engenhoca como se fosse uma vara de pescar. Mesmo que o peixe não morda a isca, atividades como essa são uma boa maneira de manter a mente saudável em mar aberto. Uma curta meditação pode evitar um ataque de pânico. Você precisa se concentrar em sua respiração e tentar desacelerá-la. Seu cérebro se acalmará rapidamente e desviará o foco do pânico. As máscaras de oxigênio em aviões funcionam com o mesmo princípio. Quando você controla sua respiração, sua atenção é redirecionada para longe de qualquer coisa ruim que esteja acontecendo. Você pode fazer uma tocha com um tronco. Coloque um pequeno tronco na vertical, faça um corte profundo em forma de estrela no topo. Coloque dentro um pouco de grama seca, folhas e gravetos. Quando terminar, coloque fogo na lenha e observe-a queimar por até 3 horas. Isso deve funcionar independentemente do tamanho e do tipo de madeira. Se você encontrar um urso pardo zangado, nunca tente fugir, pois o urso pode facilmente correr mais rápido que você. Em vez disso, deite-se e não se mova. Um urso pardo normalmente só ataca quando percebe uma ameaça, então provavelmente o deixará em paz, se você mostrar que não lhe causará problemas. No entanto, isso só funciona com ursos pardos. Se um confronto for inevitável, recue devagar e use spray de urso. Se você não tiver um desses à mão, o spray de pimenta funcionará da mesma forma e deve desorientar o urso e assustá-lo. Ou não. Não coma frutas vermelhas ou cogumelos na floresta, se você não souber exatamente o que são. Eles podem ser venenosos. Se não tiver outra opção, coma a casca interna de árvores de bordo, bétulas e pinheiros para encher o estômago. Use uma faca para cortar a casca externa áspera e chegar ao material branco mais macio. Você pode fervê-la para que fique ainda mais macia ou cozinhá-la em fogo aberto para obter um lanche crocante. E se você estiver realmente morrendo de fome, pode procurar formigas. Elas podem não ser tão apetitosas, mas são bastante nutritivas. Se você não tiver um relógio, pode usar os dedos para descobrir quanto tempo falta para o pôr do sol. Levante a mão, de forma que a palma fique voltada para você. Seus dedos devem estar entre o sol e a linha do horizonte. Veja quantos dedos cabem neste espaço. A espessura de um dedo é igual a cerca de 15 minutos. Então você pode calcular o tempo restante antes do pôr do sol. Se você estiver perdido e precisar acender uma fogueira para chamar a atenção, jogue muitas pinhas, galhos de cedro ou qualquer objeto de borracha desnecessário. Seu fogo emitirá mais fumaça preta, o que a tornará visível de longe. Se você ficou sem água no deserto, mas tem um pouco de comida, evite comer o máximo que puder. Quanto mais você comer, mais sede terá. O corpo precisa de líquidos para digerir os alimentos, então vai usar o pouco que você tem. Uma pessoa pode viver muito mais sem comida do que sem água. Então, não tenha medo de ficar com fome. Você encontrou uma enorme poça de água suja na floresta. Se você está desesperado por uma bebida, pode encher sua garrafa e filtrá-la para obter uma água potável. Para que ela fique limpa, faça uma corda com gás ou uma peça de roupa. Coloque uma ponta na garrafa de água suja e a outra na vazia. Em pouco tempo, a água limpa fluirá para a garrafa vazia através da corda, enquanto as impurezas ficarão para trás. Antes de sair para uma expedição, substitua seus cadarços normais por cadarços de paracorde. Se você não tiver corda suficiente, esses cadarços táticos podem lhe dar alguns centímetros extras para lhe tirar de uma emergência. Se você está perdido na floresta e não tem nada para aquecê-lo, pegue as folhas secas e a grama do solo e coloque-as entre 2 camadas de roupa. Isso ajudará você a se manter aquecido por um longo tempo. Quando você estiver perdido no deserto, tente se mover o menos possível durante o dia. Encontre uma sombra ou cria com materiais improvisados e sente-se à sombra até escurecer. À noite, você gastará muito menos energia e usará menos fluido enquanto caminha. Isso ajudará a evitar o risco de insolação. Se você cair no gelo, não tente sair da mesma maneira que sairia de uma piscina. Se você colocar as mãos no gelo e tentar se empurrar para fora com os braços, ele poderá rachar e fazer com que você caia de volta na água. Você precisa esticar os braços paralelos à superfície do gelo e esticar as pernas para trás, para que elas flutuem na água. Nesta posição horizontal, comece a agitar as pernas como se estivesse nadando. Mova os braços com cuidado, sem colocar muito peso no gelo, e você conseguirá escapar. Se você precisa acender uma fogueira durante uma ventania, veja o que fazer. Cave 2 buracos próximos um do outro e crie um pequeno túnel subterrâneo entre eles. Faça uma fogueira em um dos buracos. O vento não conseguirá apagá-la e o fogo levará seu ar para o segundo buraco. Este método também é útil se você precisar acender uma fogueira sem chamar a atenção. No escuro, esse tipo de fogo não será visível. Não jogue fora nem estoure os plásticos bolha. Leve-os consigo durante uma expedição. Esse plástico o protegerá do frio, melhor do que até mesmo um cobertor grosso.
Essas pequenas bolhas de ar são o isolamento perfeito. Basta vestir o plástico entre as camadas de roupa e ele impedirá que o calor escape. Ele também é à prova de água, por isso também pode impedir que você se molhe. Nadando no mar, não muito longe da costa, você pode facilmente ser levado pelas correntes marítimas. Se isso acontecer, o mais importante a lembrar é não nadar contra a corrente, pois desta maneira, você apenas desperdiçaria sua força e consumiria sua energia, tornando quase impossível superar uma corrente oceânica. Em vez disso, tente nadar ao longo da costa. Mais cedo ou mais tarde, você deverá sair da corrente e poderá nadar com segurança até a praia. Se você estiver preso em um elevador em queda, não tente pular no momento da colisão. Não se sente nem fique de pé. Você precisa se deitar no chão, voltado para o teto. Abra as pernas o máximo possível. Cubra o rosto com uma das mãos e coloque a outra atrás da cabeça para se proteger. Nessa posição, você reduz a pressão sobre o seu corpo na queda. Você está perdido. O helicóptero de resgate sobrevoa a floresta, mas você não tem um sinalizador e não tem tempo para acender uma fogueira. Use um pequeno espelho ou tela do telefone para refletir a luz do sol. Aponte o feixe de luz para o helicóptero. As equipes de resgate devem notar o brilho e voar para salvá-lo.